Boa tarde a todos. Bom dia a quem participar da missa do 30º domingo do tempo comum no dia de amanhã. Como sempre, nós leremos a primeira leitura e o Evangelho e passaremos algumas considerações, sobretudo sobre o Evangelho. Primeira leitura de Jeremias, capítulo 31, 7 a 9. Isto diz o Senhor: exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, tocai, cantai e dizei: salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Eis que eu trarei do país do norte e os reunirei desde as extremidades da terra. Entre eles, há cegos, aleijados, mulheres grávidas e parturientes. São uma grande multidão os que retornam. Eles chegarão entre lágrimas, e eu os receberei entre preces. Eu os conduzirei por torrentes d'água, por um caminho reto, onde não tropeçarão. Pois tornei-me um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. O Salmo 125, responsorial, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Ele responde, aquela frase final: eles chegarão entre lágrimas e eu os receberei entre preces. Então é um canto de louvor exatamente pelo dom da salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou um manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia a Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, a primeira leitura é do profeta Jeremias, e no período em que ele começa a profetizar, lá pelos anos 627, antes de Cristo, o Império Assírio tinha perdido seu poder, e sob o rei Josias, então havia uma paz, e não só, uma esperança que
o território de Israel, que foi levado para o exílio mais de 100 anos antes, que ele fosse agora ocupado, e de fato o rei Josias queria. E então o profeta, que era deste reino, né, mas estava em Jerusalém, né, perto de Jerusalém, da tribo de Benjamim, então ele anuncia a salvação exatamente para estes descendentes de Jacó, isto é, Israel, né, que deveriam agora então se reunir para receber a salvação, voltar dos países por onde estiveram exilados. E o mais interessante é que nessa primeira leitura ele fala do resto de Israel. Já tinham passado uns 120 anos, o resto de Israel. Quanto sofrimento, e muitos daqueles que não foram levados para o exílio na Assíria, eles se refugiaram em Judá, no reino vizinho, e continuavam vivendo lá. Então, para esses descendentes que estavam em Jerusalém, mas eram do reino do norte, e para outros que estavam esparramados, é que o profeta fala. Entre eles havia cegos, aleijados, quer dizer, resto mesmo, né? Mas mulheres grávidas e parturientes. Mulheres grávidas, promessa de vida. Parturientes, a mesma coisa. Ou aquelas que já deram à luz, com crianças pequenas. Então, um futuro cheio de vida e de esperança que o profeta anuncia. E o cego vai reaparecer, né, como símbolo, mas de uma outra forma no Evangelho de hoje. Vejamos, então Jesus, diz aqui, ele sai de Jericó. Ele vai para onde? Sai de Jericó, pega o caminho que vai para Jerusalém. E lá, logo no capítulo seguinte, fala-se da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Não montado em cavalos, mas num jumentinho. Então isso é no capítulo 11. Mas, voltando aqui ao nosso texto, então nós temos que nos lembrar do texto do domingo passado. No domingo passado, o texto é exatamente onde termina aquele texto do domingo passado, começa o de hoje. E ali, já nas proximidades de Jerusalém, os filhos de Zebedeu, chamados Tiago e João, foram pedir para terem privilégios no trono real em Jerusalém. Não lá no céu, mas em Jerusalém. Então vejam, é uma pretensão, e os outros apóstolos se revoltaram contra eles. E Jesus deu uma lição, né? Quem quiser ser grande deve se tornar o servo de todos. Jesus não veio para ser servido, mas para servir. E aqui nós temos um exemplo concreto. Então vejam, na cabeça, aquilo que estava na cabeça de João e Tiago, estava na cabeça dos apóstolos e na cabeça do povo. Nós estamos indo a Jerusalém, agora é hora de proclamá-lo como nosso rei, para expulsar o domínio romano, dar uma varrida lá no templo para renovar a religião e assim por diante. E aí esse cego como que distrai a cena. Ele ouviu, falaram para ele, olha, aqui Jesus de Nazaré está passando. Ele perguntou até, não é? E aí ele não tem dúvida nenhuma, ouviu falar de seus milagres e grita com toda a força: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Uma das ideias que estava na cabeça do povo, dos apóstolos, daquela multidão que seguia Jesus,
era filho de Davi, significa descendente do rei Davi. Então o Messias rei, para reinar aqui na terra. Nós sabemos que não era isso que Jesus queria. Mas ele então, nessa inocência, ele grita. E a outra cena interessante é, o povo mandou ele calar-se. Eles estavam saindo agora de Jericó para começar a subida a Jerusalém. A gente pode imaginar, não temos tempo para perder com esse mendigo, esse cego mendigo. E Jesus escuta o clamor dele, porque ele vai insistindo, e manda chamá-lo. Chamai-o, né? E aí eles chamaram e veja só, como Jesus interveio e quis dar atenção a esse cego, eles agora o animam, né? Então, eles dizem assim, levanta-te, né? Jesus te chama. Jesus te chama. E ele chega, quer dizer, agora uma outra imagem bonita também, ele estava com seu manto. O manto servia para se cobrir de noite. E de dia ele ficava sentado lá, né? Debaixo de uma árvore, no caso aí, na saída de Jericó para Jerusalém. E ele então dá um pulo e larga o seu manto. Quer dizer, é como dizer assim, a fé, você não tem segurança nenhuma, a não ser a fé, a confiança em Deus. Ele como que se jogou em direção a Jesus, porque esse sim poderia curá-lo, poderia ser a sua salvação. A fé é como lançar-se no escuro da certeza, da confiança em Deus. Então, chegando, Jesus pergunta, se um cego está aí perto de Jesus, ainda precisa perguntar o que ele quer? Não, mas é proposital. Porque Jesus, então, quer tornar pública, claro, todo mundo silenciou um pouco, né? E tirar esta fé para fora da boca, do coração deste cego. Que queres? Que eu veja de novo. Porque lá em Israel, né, e em toda essa região aí da Arábia, etc., agora temos recursos da saúde, mas antes não. Então muita gente ficava cega por causa da luminosidade intensa do sol e também da poeira. E ele enxergava, agora não enxerga mais. Quero ver de novo, né? E Jesus simplesmente diz assim, vejam que na segunda vez ele não chama filho de Davi, mestre. Quem é que chama a Jesus de mestre? Quem o segue como discípulo. E Jesus disse, vai, tua fé te curou. Ele não vai embora. Não vai pegar o manto de volta. Ele começa a acompanhar Jesus. Claro, chegando lá no alto do monte de Betfagé, aí vem a proclamação de Jesus, como, né? Jesus começa então a descer no dia seguinte para Jerusalém. Então é o exemplo do discípulo. Agora, não podemos esquecer que o Evangelho de Marcos, que é o primeiro a ser escrito, ele tem assim uma pedagogia, um ensino. Depois que Pedro confessou Jesus como Filho de Deus, tu és o Messias, o Filho de Deus, Jesus começa a esclarecer em que sentido ele é Filho de Deus. E no início dessa caminhada para Jerusalém, durante a qual ele 3 vezes diz que o Filho do Homem, isto é Jesus,
vai ser entregue nas mãos pelas autoridades judaicas, nas mãos de Pilatos, o governante romano, e será condenado à morte. Eles não queriam escutar isso. Então eles queriam mesmo fazer Jesus rei. E então no início, antes de começar a caminhada, lá no capítulo 8, tem uma cura de um cego. Uma cura de um cego em 2 tempos, lá em Betsaida. Apresentaram esse cego a Jesus. Não foi ele que pediu. E Jesus, então, discretamente, não queria propaganda política, nada, ele retira ele da cidade e vai um pouco para fora da vilazinha. E aí ele cospe e toca com saliva os olhos do cego. E pergunta: você está vendo? Eu estou vendo as pessoas assim como árvores caminhando por aí, né? Árvores caminhando, né? A gente acha engraçado, mas era cego mesmo, né? E Jesus então repete aquele gesto e, como na primeira vez, ele impõe as mãos, a força das mãos. E aí ele ficou curado. E Jesus o mandou ficar lá, na terra dele. Para então sim ele pode dizer lá para a família: olha, foi Jesus que me curou, etc, etc. Mas Jesus continua a sua caminhada. Então isso significa essa cura em 2 tempos. É o que Jesus está fazendo ao longo do caminho. Fala, explica, repete que ele vai ser condenado à morte. E aí, já quase entrando em Jerusalém, quem é que estava cego mesmo? Os discípulos e o povo. Até mesmo esse cego, ele proclama: filho de Davi, isto é, rei. Né? Hosana ao filho de Davi vai ser a proclamação de Jesus pelo povo, quando ele entra em Jerusalém. Então, o que a gente vê também, né, Jesus chama como chama cada um de nós. Nós às vezes não estamos vendo bem. Jesus que curou aquele cego no começo da caminhada, em 2 tempos, é o mesmo Jesus que pela sua doutrina, pelo seu modo de ser, pelo seu exemplo, ele vai nos esclarecendo o que é um discípulo de Jesus. Não é aquele que quer o poder, mas aquele que se dispõe a servir. Jesus podia ter curado todos os cegos, todos os doentes? Podia. Mas ele curou poucos. Embora a gente tenha muitos exemplos no Evangelho, mas pelo que nós sabemos de Jesus, ele poderia fazer muito mais. Mas quem é que deve fazer? Aquele que é discípulo de Jesus. Cuidar das pessoas doentes, encaminhar quando a gente conhece para que ele tenha a cura, né? Ajudar as pessoas cegas, né? Às vezes incapazes de se movimentar. Tudo isso nós podemos fazer. Então, ser discípulo de Jesus não é buscar o poder, mas é servir. Que assim seja, que assim nós façamos também em nossas vidas. Com simplicidade, sem fazer propaganda. Fazer o bem pelo bem, fazer o bem porque Deus é bom. Jesus mostrou a sua bondade e misericórdia nesse caso da cura do cego. Que assim seja.